queridos, que bom estar com vocês hoje, que bom retornarmos aqui para o nosso IDV, uma aula especial, uma aula hoje onde o nosso estúdio está diferente, estou gravando da minha casa, mas nada melhor do que aprendermos a palavra de Deus, não é verdade? Aqui no nosso IDV, nós que estamos aí nessa caminhada, doutrina da aplicação da redenção. Hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos: santificação, tornar-se semelhante a Cristo, e batismo e plenitude no Espírito Santo. Espero que você possa acompanhar todas as explicações, que você possa entender tudo aquilo que nós vamos colocar aqui. Antes eu quero orar ao Senhor para que nós possamos ter uma aula tranquila, abençoada, e que você possa aprender do alto aquilo que o Senhor quer, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado pelo IDV, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que possamos agora aprender mais de Ti, aprender desta doutrina, Senhor, da redenção, e que o Teu Santo Espírito possa estar falando aos corações dos meus irmãos e de todos aqueles que vão acompanhar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Gente, então olha só, nós temos aí dois assuntos bem especiais para tratar. Eu acredito que eu vou conseguir colocar a canetinha aqui e dá para vocês acompanharem. Então nós vamos tratar hoje sobre santificação, tornar-se semelhante a Cristo, e batismo e plenitude no Espírito Santo, certo? Então, vamos para o próximo slide. E nós vamos tentar responder aos seguintes questionamentos. Em relação à santificação, como avançamos em direção à maturidade cristã? Quais são as bênçãos do crescimento cristão? E no quesito batismo e plenitude no Espírito Santo, vamos responder ao longo do que nós vamos explicar, né? Quando somos batizados com ou no Espírito Santo, devemos buscar um batismo no Espírito Santo após a conversão, e o que significa ser cheio do Espírito Santo. Então, dentro do que nós vamos explicar, no que nós vamos falar, nós vamos tentar responder essas perguntas. Não necessariamente nós vamos questionar e responder. Nós vamos, conforme nós estivermos explicando o assunto como um todo, vocês vão ver que essas perguntas, naturalmente, elas vão ser respondidas, tá bom? Então, olha só. No nosso próximo slide, nós temos aqui formando a base. Então, antes de iniciarmos, de tratarmos do assunto propriamente dito, é interessante darmos uma revisada do que ocorre no ato, o que ocorre no ato da nossa salvação, ou seja, o que ocorre no começo da nossa vida cristã. Vejam só, eu coloquei aqui alguns pontos e no final eu vou explicar que isso não é uma sequência, ok? Então nós temos o chamado do Evangelho, pelo qual Deus se dirige até nós, né? Você teve essa experiência. A conversão em si, quando nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo para receber a salvação, né? A regeneração, que por intermédio da qual Deus nos concede vida nova, né? Então, por isso que você diz, eu sou regenerado, né? Você tem uma nova vida em Cristo Jesus, né? E a adoção, né? No momento que você aceitou ali ao Senhor, você foi adotado, você se tornou membro de sua família. Então, esses acontecimentos ocorrem em um mesmo momento, certo? Mesmo que para o nosso entendimento temos que colocar em ordem, porque se faz necessário colocar em ordem aí, devemos compreender que, por exemplo, somos justificados e adotados ao mesmo tempo, né? No mesmo instante do nosso chamado do Evangelho se torna verdadeiro em nossos corações. Esse ato, ele é instantâneo. Então, no momento que
eu entendo esse chamado do Evangelho, eu sou justificado, eu sou regenerado. Então não acontece em etapas, acontece naquele instante, certo? Diante desta base, podemos agora conceituar santificação, né? Muitos de nós, inclusive, têm noção do que significa santificação, mas será que nós temos noção da relevância realmente? Nós vamos tentar compreender agora o real significado desta palavra. E veja que eu já destaquei aqui, ó, é uma obra o quê? Progressiva. Progressiva. É diferente do que nós vimos anteriormente, aqui, que era um ato, né? Aqui não, aqui é algo progressivo, tá bom? Então, ó, é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Veja que eu não falei que é algo somente do homem, algo que muitas vezes nós imaginamos, né? Não, eu vou buscar minha santificação, eu vou me santificar, mas temos que entender que isso não é a obra apenas da nossa parte, tem participação sim de Deus na nossa santificação. E acontece alguns estágios, queridos. Eu deixei aí uns pontos para que a gente pudesse estar conversando sobre esses estágios aqui. Então, o primeiro é: a santificação tem um começo definido na regeneração, né? Então, apesar de ser um momento contínuo na nossa caminhada, a santificação tem um começo. E esse começo é no momento que a nossa vida é transformada. Isso significa que uma mudança moral definida, ela ocorre em nossa vida no momento da regeneração. Uma vez nascidos de novo, não podemos continuar com os nossos atos pecaminosos, não é verdade? Então, lá no texto de 1 João 3,9, diz assim: todo aquele que é nascido de novo, ou nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, em termos práticos, devemos entender que por meio do poder do Espírito Santo atuando em nós, temos força para superar as tentações e seduções do pecado, né? Ele não mais será nosso Senhor, como fora antes de nos tornarmos cristãos, né? Então, nós estamos libertos disso. Não estamos totalmente libertos do pecado, mas do senhorio dele sobre as nossas vidas, né? O segundo estágio é a questão de aumenta por toda a vida. A santificação, ela aumenta por toda a vida. Apesar de ter um começo bem definido, não podemos esquecer que a santificação, ela é um processo, e por ser um processo, ele continua por toda a nossa caminhada cristã, ou seja, até o momento que Cristo retornar ou irmos nos encontrar com ele, claro, né, no momento da nossa morte. Então, se vocês estão lembrados lá em Romanos capítulo 6, no verso 19, diz assim: falo isso em termos humanos por causa de suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Vejam agora a diferença. Paulo diz lá em Romanos que eles deveriam fazer da mesma forma e intensidade, ou seja, antes eles, né, os romanos e nós, na nossa vida pecaminosa, né, oferecíamos cada vez mais a nossa vida ao pecado. Da mesma maneira, como diz aqui, da mesma maneira, devemos agora nos oferecer cada vez mais a justiça para a santificação, ok? E nós temos também o terceiro estágio, que ele se completará na morte em nossa alma e quando retornar em nosso corpo, né? Quando Jesus retornar ou, né, quando nós estivermos lá na presença dele. Então, por causa do pecado,
que ainda permanece no nosso coração, né? Nós somos pecadores, embora tendo-nos tornados cristãos, né? Mesmo nós sendo cristãos, nossa santificação, ela nunca, queridos, ela vai terminar, né? Ela vai se completar aqui nesta terra, né? Nessa vida. Mais uma vez que a gente morra, né? Uma vez que morramos e estejamos com o Senhor, então sim, a nossa santificação se completará nesse sentido, né? Porque nossa alma é libertada do pecado que habita em nós. E aí eu estou com um texto aqui também, que se encontra em Hebreus, capítulo 12, no verso 23, que diz assim, que quando chegamos à presença de Deus para adorar, chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Então, no momento da nossa partida, ou quando o Senhor retornar, nós teremos a certeza que nós teremos a nossa santificação completa, tá bom? E aqui, queridos, olha só, botei até a imagem aqui de uma formiguinha para que vocês possam estar acompanhando aí do trabalho em equipe, né? A cooperação. E na nossa caminhada da santificação, Deus e o homem cooperam na santificação, né? Não é um papel somente do homem, como muitas vezes a gente acha. Então, o papel de Deus na santificação e o nosso papel na santificação. Devemos então compreender que até mesmo nesse processo, que é algo que muitas vezes nós achávamos que era somente a gente que fazia, né? Nós também dependemos da ação do Senhor. Isso não significa que possuímos papéis iguais, né? Então nós temos que entender que os papéis aqui são completamente diferentes, mas simplesmente que cooperamos com Deus de maneira condizente à nossa condição como criaturas que somos. Então, há uma participação da nossa parte em relação à santificação e nós não temos o mesmo papel de Deus. Claro, isso aqui eu acredito que todo mundo consegue compreender muito bem, né? Então, qual seria o papel de Deus na santificação? Como é que nós observamos isso, né? Olha só, lá na oração de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ela vai ser muito apropriada para esse momento, que ele diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O importante papel de Deus no nosso processo de santificação, não é verdade? Então, olha só que oração interessante aqui do apóstolo Paulo, que o mesmo Deus da paz vos santifique, ou seja, essa santificação da parte de Deus para conosco, né? Hebreus 12, de 5 a 11, também é um texto bem interessante que fala sobre a disciplina, ou seja, um importante papel de Deus no nosso processo de santificação também é a disciplina, ou seja, no momento que nós somos corrigidos por Deus, que é o nosso Pai, que nos ama e por isso ele nos disciplina, né? Também uma forma de estarmos caminhando na santificação, porque ele mostra que nós não estamos caminhando bem, dá uma correção na gente e a gente consegue compreender que temos que voltar para o caminho, né? Então, Paulo também diz aos Filipenses, capítulo 2, verso 13, assim: Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, mostrando assim um pouco da maneira como Deus age sobre a nossa santificação, já que Deus age em todas as áreas das nossas vidas, né? Por isso, precisamos estar atentos à voz do Senhor em nossas vidas para compreendermos a maneira correta de agirmos no nosso dia a dia, para que possamos nos esforçar, né, para obedecer a tudo aquilo que o Senhor tem para a gente, tá bom? Então, vamos agora para o nosso papel na santificação. O papel que desempenhamos na santificação é tanto passivo, né, pelo qual dependemos de que Deus nos santifique, como ativo, né, pelo qual nos esforçamos para obedecer
e dar os passos que aumentarão a nossa santificação, né? Devemos compreender que esse papel passivo na santificação não representa entregar nas mãos de Deus e ficarmos em uma rede, deixando Ele trabalhar por nós. Não é isso, não é dessa forma, né? Isso é uma interpretação errônea das Escrituras que nos faz sermos negligentes em nosso papel como cristão, né? O Novo Testamento, inclusive, não sugere quaisquer atalhos pelos quais possamos crescer na santificação, não, mas simplesmente nos encoraja repetidamente a dedicar-nos à leitura da palavra, oração, adoração, testemunho, comunhão cristã e autodisciplina. Então, nós temos que buscar da nossa própria força, né, algumas coisas que nós temos que lutar e vencer, né? Nós dependemos das ações do Senhor, mas precisamos fazer a nossa parte também, não é verdade? E aí, queridos, a santificação, ela nos afeta em algumas áreas, né? E, na verdade, essas áreas com todo o nosso ser, né? E eu coloquei aqui alguns pontos só para a gente poder refletir um pouquinho sobre a importância da santificação em toda a nossa vida. E eu coloquei aqui sobre o nosso intelecto, a santificação em relação ao nosso intelecto. Embora nosso conhecimento de Deus seja mais do que conhecimento intelectual, há certamente um elemento intelectual nele, na verdade. E Paulo diz que esse conhecimento de Deus deve continuar aumentando durante a nossa vida. Uma vida de modo digno do Senhor para seu inteiro agrado. É uma vida que é continuamente em crescimento no pleno conhecimento de Deus. Está dito isso, inclusive, em 2 Coríntios 10, capítulo 25. Né? Então, crescermos em pleno conhecimento do nosso Deus. Então, isso faz parte da nossa santificação, crescer em conhecimento do nosso Senhor. Ou seja, a santificação afeta o nosso intelecto. As nossas emoções. Está aqui, ó, nossas emoções. Embora entendamos que diariamente nós temos que estar com a nossa vida em amor, alegria, paz, longanimidade, né? Seremos cada vez mais capazes de obedecer ao que Pedro falou, por exemplo, em sua primeira carta, de nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E isso nós temos que fazer constantemente, trabalhar nas nossas emoções, né? Percebemos realmente que não estamos amando o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo, mas que nós, à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos nos deleitando em fazer a vontade de Deus. Então, as nossas emoções, elas devem caminhar no sentido de que, se nós somos novas criaturas, nós vamos trabalhar essas emoções aonde nós possamos ter amor, alegria, paz. Por exemplo, Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito, na verdade? E também sobre nossa vontade. Esse aqui é bem interessante, né? Além disso, né, nós temos que perceber que as nossas vontades, primeiramente, têm que ser de acordo com a vontade de quem? Do nosso Senhor, né? Então, a santificação terá um efeito, sim, sobre a nossa vontade, né? Nossa faculdade de tomar decisões, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Estão lembrados que nós já vimos esse texto? Então, segundo a sua boa vontade. Então, quando nós crescemos em santificação, também nossa vontade será cada vez mais a vontade do nosso Deus. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós entendemos através da sua palavra o que Ele quer da nossa vida, a nossa vontade vai ficar muito mais dependente da vontade do nosso Deus, e nós só vamos tomar decisões depois que consultarmos a vontade do nosso Senhor, né? E também a santificação afeta
o nosso espírito, a parte não física do nosso ser, né? Vamos dizer assim. Devemos purificar-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, conforme diz 2 Coríntios 7, 1. Paulo diz que a preocupação com as coisas do Senhor significa dar atenção a como ser santo, assim no corpo como no espírito. 1 Coríntios 7, 34. Então, olha só que interessante, né? Então, não é somente uma questão do nosso corpo físico, mas do nosso espírito. Mas também, né? E por último aqui, não completando toda a questão do nosso ser, mas somente alguns pontos que eu coloquei aqui. A santificação também afeta o nosso corpo físico. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, olha só, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nos tornamos mais santificados, queridos, o nosso corpo, ele cada vez mais ele vai ser servo útil de Deus, cada vez mais suscetível à sua vontade e aos desejos do Espírito Santo. Então, nosso corpo ele tem que ser santo, a nossa vida ela tem que ser santa e nós temos que tratar bem o nosso corpo nesse sentido, tá bom? Vamos agora para o slide 7, que nós agora vamos tratar sobre batismo e plenitude no Espírito Santo, ok? E aqui a gente vai tentar falar um pouquinho rapidamente sobre o pentecostalismo, o que significa batismo no Espírito Santo no Novo Testamento e que termos nós devemos realmente usar, né? É um texto que muitas vezes uma palavra que muitas vezes nós não sabemos como falar sobre a questão de batismo no, batismo com. A gente vai tentar aqui trabalhar um pouquinho isso daí, tá bom? Então, nesse momento, eu quero inicialmente falar um pouquinho sobre o pentecostalismo. Olha aí a foto do pastor Joseph Smiley, né? Então, o pentecostalismo, como conhecemos hoje, ele é um movimento recente na história da igreja, não é uma coisa antiga, não. Mesmo que alguns estudiosos tentem ligar esse evento a alguns pais da igreja, como por exemplo Tertuliano, que foi montanista. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o montanismo foi um movimento do segundo século, né, que tinha como características a ênfase em revelações proféticas e extra-bíblicas, né, além de sua contestação à liderança hierárquica da igreja. Então, existem grandes pontos de divergências aí, gente, com o pentecostalismo que nós compreendemos hoje, né? Então, no entanto, antes do século XX, nunca houve outro movimento exatamente como este que identificamos como um movimento pentecostal carismático, né? Então, portanto, quando aludimos ao cristão pentecostal, estamos falando de alguém que nasceu na fé cristã evangélica, tendo como referencial distintivo um movimento que começou no início do século XX, em Los Angeles, né, na rua Azusa. Foi nessa igreja pequena, frequentada quase que por sua totalidade por negros americanos, onde começou esse movimento que cresceu e se espalhou pelo mundo, chegando até mesmo a influenciar outras denominações. Então nós temos aqui a foto da igreja, né, lá em Los Angeles, a esquina, né, a Rua Azusa ficou muito conhecida no mundo todo. Aqui era o pastor da sua igreja, e essa igreja ela dava ênfase a sinais e prodígios que, segundo eles, aconteciam após uma segunda experiência com o Espírito Santo. Mas, na verdade, essa experiência ficou mais conhecida apenas como a manifestação do falar em línguas, né? Então, é muito comum, inclusive hoje, nós associarmos o pentecostalismo apenas à questão do falar em línguas, mas nós entendemos que não é somente isso, né?
a Bíblia ela fala sobre umas outras manifestações aí. E aí nós vamos abordar um pouquinho. Então, o que significa batismo no Espírito Santo no Novo Testamento, né? Então, eu deixei alguns textos aqui, eu não tenho como lê-los todos devido ao nosso tempo, mas eu queria deixar um que é especial, que eu acredito que seja o texto principal para que a gente possa falar sobre essa questão do batismo no Espírito Santo, que é 1 Coríntios 12, 13, né? Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, esses versículos que eu coloquei aqui, eles falam sobre o batismo no Espírito Santo, pois os demais, né, falam sobre, na verdade, a experiência, mas ela não fala sobre batismo, ela fala sobre experiências no Espírito Santo. Esses daqui são os que abordam sobre essa questão de batismo. Então, o teólogo Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele afirma que essas passagens fazem referência ao acontecimento no dia de Pentecostes, tal como está registrado em Atos capítulo 2, certo? Então, no texto de 1 Coríntios, esse que nós lemos, né, ele se refere ao batismo no Espírito Santo, que nos faz membros do corpo de Cristo. Então, Paulo, né, quando fala aos Coríntios dizendo que eles se tornaram membros do corpo de Cristo, isto é, quando eles se tornaram cristãos. Essa é a verdadeira experiência do batismo com o Espírito Santo, né? De acordo ainda com o teólogo Wayne Grudem, o evento ocorrido em Pentecostes foi único e específico, que representou o ponto de transição. Olha só, essa parte é interessante. Que representou o ponto de transição entre a obra e o ministério do Espírito Santo na antiga aliança e a obra e ministério do Espírito Santo na nova aliança. Estão lembrados sobre a questão das alianças? Se não, vão ver uma aula aí do nosso querido Rodrigo, que ele falou sobre a antiga aliança e a nova aliança, né? As ações do Espírito Santo no Antigo Testamento, elas eram específicas em ações sobre a vida de determinadas pessoas e não permaneciam durante a sua estadia aqui na Terra. Porém, essa atuação, ela mudou na nova aliança, sendo ele o nosso consolador constante, né? Sendo assim, não se faz necessário buscarmos uma segunda experiência com o Espírito Santo, pois a Bíblia nos garante que no ato da nossa conversão, nós fomos batizados e revestidos com o Espírito Santo, que nos capacita e agora em diante fazendo parte do nosso corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, essa é a nossa experiência com o Espírito Santo. No momento da nossa conversão, nós somos batizados e não precisamos buscar uma segunda experiência. Então, qual termo nós devemos utilizar? Muitas pessoas questionam, né, sobre o uso correto do batismo com ou no, né? Na verdade, o que devemos compreender é que, independentemente da forma como vamos falar, se vai ser em no, nós temos que compreender o real significado, né? Conforme nós já mencionamos. Então, podemos definir o batismo do Espírito Santo como a obra através da qual o Espírito de Deus coloca o crente em união com Cristo e em união com outros membros do corpo de Cristo, né? No momento, no ato da nossa salvação, tá? O batismo do Espírito Santo faz duas coisas. Então, primeiro, ele une ao corpo de Cristo e dois, valida a nossa co-crucificação com Cristo. Sermos partes do seu corpo significa que somos levantados com ele para nova ou uma novidade de vida, de acordo com Romanos 6,4. Né? Devemos, então, exercitar nossos dons espirituais a fim de mantermos este corpo funcionando adequadamente, conforme nos diz 1 Coríntios 12, 13. Né? A melhor forma de se referir a isso seria usando o termo estar cheios do Espírito Santo, pois nós já fomos batizados no momento da nossa conversão e agora estamos vivendo
as experiências de sermos morada do Espírito. Temos experimentado a cada dia as ações provenientes do Espírito atuando diretamente em nossa vida e nos orientando para as nossas decisões diárias. Então, queridos, quando você falar sobre o Espírito Santo, você fala: estou cheio, estou pleno do Espírito Santo em minha vida, porque ele atua constantemente em você. Pois bem, estamos finalizando a nossa aula. É rapidinho, né? 30 minutos aí para poder falar sobre um assunto tão vasto, mas eu quero incentivar você a procurar esses textos que eu coloquei aqui. Essa aula está gravada, você pode voltar, pode ver os textos, as referências e estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu conhecimento e que possamos estar buscando a santificação, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até mais. Tchau, tchau.